O Brasil tem a primeira cidade certificada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas como cidade inteligente, ou no inglês, Smart City. Para falar sobre isso, entender o que é, explicar para vocês o que é uma cidade inteligente, eu recebo agora Antônio Carlos Barros de Oliveira, diretor de certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Antônio, bem-vindo ao Cidadania, obrigado por aceitar nosso convite. Marcelo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir, ou melhor, não discutir, conversar, que vai ser uma conversa bem informal, sobre esse processo de certificação que levou a cidade de São José dos Campos a obter, vamos dizer, o título de a primeira cidade que teve seus indicadores certificados pela ABNT. Eu acho que durante, vamos dizer, o nosso papo a gente vai poder entrar mais nesse detalhe. Sim, e só para explicar para as pessoas que estão vendo, São José dos Campos é uma cidade no interior de São Paulo, a mais ou menos 100 quilômetros da capital do estado. E recebeu esse título depois de um longo processo que a gente vai começar a explicar para vocês agora. Antônio, primeira coisa, para que a cidade ganhe essa certificação, existe todo um processo, análise de indicadores, análise de vários parâmetros da cidade para que ela seja certificada como uma cidade inteligente. Eu queria que você explicasse primeiro como é o papel da Associação Brasileira de Normas Técnicas nesse processo. Aliás, apresente para a gente a Associação Brasileira de Normas Técnicas e aí como vem esse procedimento para se certificar uma cidade como cidade inteligente. Marcelo, vai ser um prazer apresentar a ABNT. Eu acho até muito importante esse posicionamento, porque a gente pode contextualizar um pouco sobre um padrão normativo internacional que está sendo utilizado hoje no Brasil e no mundo inteiro, mas também entender qual é o papel, vamos dizer, da ABNT nesse cenário e principalmente qual é o papel da ISO nesse cenário. Okay? Eu queria colocar, vamos dizer, o seguinte: a ABNT é uma organização privada, sem fins lucrativos e considerada de utilidade pública pelo governo brasileiro. Já é uma entidade fundada, esse ano nós completamos 82 anos, então fundada em 1940. E a ABNT tem dois viés importantes. O primeiro viés é que é o Fórum Nacional de Normalização, reconhecida pelo governo brasileiro como Fórum Único. Significa isso? A ABNT ela faz o gerenciamento do acervo técnico das normas brasileiras, porque efetivamente quem constrói as normas são os segmentos da sociedade envolvidos nesse processo. O outro ponto, vamos dizer também, que eu considero importante, é que a ABNT é signatária das boas práticas de normalização da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E o outro viés da ABNT, tão quanto importante para uma normalização, que é, vamos dizer, a nossa conversa de hoje, é a certificação. A ABNT é um organismo certificador, quer dizer, acreditado junto aos órgãos nacionais para executar a certificação de sistema de gestão, produtos e muitas certificações na área de sustentabilidade, como pegada de carbono, gás de efeito estufa, rotulagem ambiental. Então, esse é, vamos dizer, o panorama da ABNT. Outro ponto importante, que eu acho, que a ABNT é membro fundadora da ISO. A ABNT foi fundada em 1940 e a ISO foi fundada em 1942. Então, nós somos membro fundadora da ISO, a gente vai ver um pouquinho o que significa. Nós somos membros da IEC, que é o International Electrotech Commission, que é a comissão interamericana que cuida dos aspectos de eletricidade, da UPANT, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, da AMN, que é a Associação Mercosul de Normalização, e também somos membros da diretoria do GEM, que é o Global Ecolabel Network, que é um organismo que faz rotulagem ambiental no mundo inteiro. E a ABNT é o representante do GEM para o Brasil e também agora nós temos um projeto muito interessante junto ao Ministério da Economia, que é levar, vamos dizer, a certificação de rotulagem ambiental para os países do Cone Sul. Então, nós vamos ser praticamente os vetores da implantação desse processo no Cone Sul. Agora, falando um pouquinho da ISO. O que é isso? A ISO é uma organização internacional de normalização.
O nome vem daí, International Organization for Standardization. Então, Organização Internacional de Normalização, que reúne 165 países no mundo, nos 5 continentes. Inclusive, as maiores economias mundiais têm fórum, têm assento nos grupos de trabalho da ISO. E o Brasil, como membro fundador, ela tem um interesse muito grande de representar, vamos dizer, os interesses do governo brasileiro junto a essa organização. Até porque, qual é a finalidade da ISO? A finalidade da ISO é gerar padrões que possam ser usados em um mundo cada vez mais globalizado. Eu não diria cada vez, não, um mundo globalizado. Né? Totalmente globalizado. Exatamente. Hoje, uma notícia que está, vamos dizer, na Europa, ou na Ásia, ou na África, você está em tempo real assistindo e participando ativamente. Então, nesse mundo globalizado, facilitar a relação entre partes é fundamental. Quando eu digo facilitar a relação entre partes, entre quem compra e quem vende. Então, vamos dizer, fundamental esse papel da ISO, criando padrões que podem ser padrões aceitos entre os pares, diminuindo o quê? Barreiras técnicas, barreiras tributárias, barreiras alfandegárias. Então, esse é um conceito também muito importante em termos de economia mundial. Quer dizer, a normalização, do meu ponto de vista, é um vetor para o desenvolvimento de um país. Né? E aí, com esses... Sim. Com esses padrões, desculpa, eu acabei interrompendo, mas é porque esses padrões internacionais criados pela ISO, né, eles acabam que têm esse aspecto importante do padrão para comércio e também, claro, por exemplo, você citou nas questões ambientais, né? E quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de um tema, de um assunto que não é um assunto nacional, né? Gases de efeito estufa, aquecimento do planeta. Isso faz parte de um conjunto de fenômenos que afetam a vida de todos. Agora, esses padrões internacionais são os que foram usados para certificar a cidade de São José dos Campos como uma cidade inteligente. Aí eu queria que você passasse um pouco para esse aspecto da conversa, né? Como esses padrões, né? Que padrões são esses, como eles são, quais são as características principais que concederam, né? Que permitiram que a cidade de São José dos Campos tenha chegado a essa certificação. Perfeito. Marcelo, só para dar um exemplo de como esses padrões facilitam, vamos dizer, a vida entre pares, a ISO elabora não só padrões de gestão, que é exatamente esses 3 padrões que nós vamos abordar, que são os indicadores para as cidades inteligentes, resilientes, e padrões para serviços urbanos e qualidade de vida, mas nós temos que verificar, vamos dizer, que esses padrões, um deles, que é a norma ISO 9001, que foi lançada em 1980 e hoje existem milhões de empresas certificadas no mundo com base nesse padrão normativo, facilitando um padrão de qualidade, né? Padrão de qualidade, eu diria mais, é um padrão de gestão. Voltando um pouco para, vamos dizer, essas 3 normas, que são normas de indicadores, que seria o tema da nossa conversa. Então, a ISO, dentro desse arcabouço de normalização, ela criou 3 padrões, que são a ISO 37120, isso é interessante, aqui no Brasil é a ABNT-NBR ISO 37120. Por que disso? Porque o ABNT é um membro fundador da ISO e faz parte, vamos dizer, da ISO, então nós internacionalizamos a norma aqui no Brasil como uma norma brasileira, mas é o mesmo padrão utilizado nos 165 países que compõem, vamos dizer, que tem assento na ISO, são membros da ISO. Então, nós temos aí 3 padrões normativos. O 37, eu vou me referir só ao número dela, todo mundo já sabe que é a BNT-NBR ISO. A 37120,
a primeira edição dela foi em 2018 e a segunda revisão em 2021. Então, nós estamos falando, vamos dizer, de padrões recentes, padrões atuais, padrões modernos. Então, todas as três normas, ela tem um único título, que são indicadores para cidades e comunidades sustentáveis. Aí nós vamos ter, vamos dizer, a gradação, a variação. 37.120, ela fala sobre os indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. A 37.122, ela fala sobre os indicadores para cidades inteligentes. E a 37.123 para cidades resilientes. Então, nós estamos vendo aí que nós temos indicadores que compõem, vamos dizer, essas três normas com finalidades, com objetivos diferenciados. E outro ponto é o seguinte: por que a ISO lançou essas normas? Porque, primeiro, toda cidade necessita de ter condições básicas para o seu desenvolvimento, né? Necessitam de indicadores. Hoje em dia, a gente fala muito em indicadores, em KPIs, né? Indicadores de performance. Efetivamente, se nós não temos indicadores consistentes para garantir a qualidade de vida, a sustentabilidade e para definir programas, políticas, projetos de forma clara, garantindo a continuidade desse processo sem nenhum viés de ideologia política, então o que acontece? Nós temos, vamos dizer, um padrão que vai servir de sustentabilidade para o desenvolvimento de uma cidade. Aí nós vamos falar dos indicadores da norma. Quer dizer, a norma, todas as três, ela possui, quer dizer, três tipos de indicadores. São os indicadores essenciais, os indicadores de apoio e os indicadores de perfil. Todas as três normas possuem esses três tipos de indicadores. Só que tem uma característica, nós vamos ver um pouquinho adiante. Apenas a 37.120 é que possui indicadores essenciais e indicadores de apoio. As outras duas normas, 37.122 e 123, ela não faz uma diferenciação entre esses tipos de indicadores. São todos indicadores. Uma perguntinha, desculpa, só uma perguntinha sobre esse ponto que você comentou agora. Então, para a cidade ganhar a certificação de cidade inteligente, a primeira norma citada, 37.120, já dá essa certificação? Eu diria para você que, de acordo com o padrão normativo, a 37.120 é a base para o ponto de partida das outras duas padrões normativos. Quer dizer, eu não posso ter uma certificação baseada nos indicadores de uma cidade inteligente se a cidade não tem, vamos dizer, o levantamento dos seus indicadores baseado na 37.120. Então, a 37.120 é a condição sine qua non para a obtenção dos outros dois padrões normativos, para a certificação dos outros dois padrões normativos. Agora, todas as três normas, elas possuem 19 temas. Né? Esses temas, eles variam entre, eu vou até fazer uma colinha aqui, economia, educação, energia, meio ambiente, mudanças climáticas, finanças, governança, saúde, habitação, segurança, água, esgoto. Então, são 19 temas comuns aos três padrões normativos. Como você, a partir de todas essas informações, de todos esses indicadores, imagina, é um processo longo, envolve várias áreas diferentes e me parece um processo multidisciplinar para se fazer essa avaliação de todos esses indicadores até chegar a essa certificação. Como é que você definiria uma cidade inteligente? Como é que a gente poderia dizer para as pessoas que estão assistindo? Uma cidade inteligente, o que seria, de forma resumida, uma cidade que tem esse título? Ok. Eu vejo que a definição de Smart Cities, ou na tradução cidades inteligentes,
foi uma expressão que caiu no domínio internacional. Então, hoje nós vemos a seguinte declaração: eu sou ou eu quero ser uma cidade inteligente. O que a norma fala é que nós estamos avaliando, estamos certificando os indicadores referentes a um padrão normativo sobre cidades inteligentes. Então, o documento que a ABNT tem emitido é um certificado, quer dizer, que comprova que a cidade fez um levantamento dos seus indicadores, baseado naqueles 19 temas. Nós vamos ver um pouquinho adiante como é que é o processo de certificação, e obteve resultado positivo nesses indicadores. Depois a gente vai ver também uma coisa bem interessante, mas eu já vou adiantar, que as normas elas não fazem juízo de valor, nem dão uma métrica definida. Então, e até isso é normal. Se eu estou fazendo uma comparação de uma cidade, quer dizer, no interior da África ou uma cidade da Europa, todas elas poderão adotar, vamos dizer, o padrão normativo, respeitando, obviamente, as suas condições de contorno. Okay? Então, o que é importante é que haja no futuro uma comparação das soluções entre cidades. Agora, quando eu executo um processo de certificação baseado na norma, se não é um critério meu, eu não digo que a cidade que obteve um indicador de 20% ou 30%, uma é melhor do que a outra. Eu digo que ela mediu, ela apurou, mediu e analisou aquele indicador de forma coerente, de forma técnica. Até porque um dos princípios da norma, Marcelo, é a filosofia de evolução contínua, de melhoramento contínuo. Então, uma cidade hoje pode ter atendido, dentro da nossa certificação, uma certificação bronze e, ao longo da linha de tempo, ela tomar medidas para atingir um grau superior, uma categoria superior. Então, tem uma variação também de níveis. Você pode ser uma cidade inteligente, que está num padrão inicial, como você colocou, por exemplo, o bronze, e daí ela vai subindo de categorias. Essas informações, todo esse processo de certificação, ele é baseado em dados e informações. Daí eu pergunto, qual a importância da transparência da gestão das cidades para a certificação de uma cidade inteligente e como essa certificação pode interferir ou favorecer o planejamento futuro, já que você também falou nesse ponto, né, do futuro dessas cidades. Como a certificação ajuda para que nas gestões futuras esse processo se mantenha, que a cidade continue com o título de cidade inteligente, não perca essa certificação e possa evoluir dentro desses diferentes níveis. Vamos linkar, e você fez um posicionamento que eu achei muito interessante. Quando eu me referi aos 19 temas, você falou, opa, espera aí, então há necessidade, vamos dizer, de ter, uma sinergia entre os diferentes elementos que compõem, vamos dizer, o board, quer dizer, a governança de uma cidade. Correto? Para você levantar todos esses indicadores, tem que ter uma sinergia entre as variadas secretarias, o secretariado entre a cidade. E muitas vezes há também uma importância de uma sinergia, muitas vezes com as empresas que fornecem serviços públicos para essa cidade, que tenha, vamos dizer, muitas vezes esses dados, que serão os dados analisados. Quando eu falo, vamos dizer, de saneamento básico, nós estamos falando em água e esgoto. Então, quer dizer, a cidade tem a sua secretaria que cuida dessa atividade em consonância com, vamos dizer, uma empresa que presta, vamos dizer, esse serviço. Então, esse é o ponto fundamental. Essa sinergia é fundamental para o levantamento dos dados, a apuração dos dados e a interpretação dos dados. Quando eu falo dados, significa dados que são dados que possam ser avaliados, são dados confiáveis.
obtidos através de órgãos governamentais, órgãos estaduais, órgãos municipais ou até da própria, vamos dizer, elementos que fornecem serviços básicos para essa cidade, para esse município. Então, esse é um ponto, vamos dizer, fundamental. Há necessidade que a cidade levante esses indicadores, apresentem esses indicadores através de uma plataforma, que é onde é colocado, vamos dizer, os dados, para que nós possamos analisar. Esses dados podem ser colocados através de decretos, projetos, fotos, vídeos, né? Quer dizer, de maneira que você tenha evidências objetivas de que aquele indicador foi efetivamente apurado, avaliado e depositado, vamos dizer, nessa plataforma que vai permitir, vamos dizer, a certificação. E daí, com esses dados, é possível fazer a parte toda de planejamento da cidade e prosseguir ir subindo nesses níveis seguintes, né? Caso uma cidade seja certificada inicialmente, numa categoria bronze. Essas certificações, a gente tem 3 minutos, eu vou tentar condensar aqui 2 rápidas perguntas. A primeira, mais objetiva, se a certificação da ABNT, já que ela tem esse acordo com o organismo internacional de padronização, ela dá um selo, um certificado internacional, como no caso da cidade de São José dos Campos, em que sentido esse selo de certificação favorece a cidade, por exemplo, na atração de investimentos? Marcelo, a certificação, o conceito de certificação é você verificar o cumprimento de uma meta, de um objetivo, por um organismo independente de terceira parte, baseado, vamos dizer, num padrão que é utilizado como referencial. Então, nós temos o padrão utilizado como referencial, que são as 3 normas que nós colocamos. Nós temos uma organização independente, que é, vamos dizer, a ABNT, e nós temos, vamos dizer, a figura, vamos dizer, da internacional, vamos chamar assim, como a ABNT como membro fundadora da BISO e tendo, vamos dizer, sendo representante do governo brasileiro junto a essa instituição. Seguindo, vamos dizer, uma filosofia básica, essa certificação é uma certificação voluntária. Não existe nenhuma exigência, não existe nenhuma compulsoriedade com relação a obter essa certificação. Outro ponto que eu queria falar, eu acho que os nossos ouvintes também vão ficar bastante interessados, é que quando eu estou falando da 37120, eu estou falando de 45 indicadores essenciais e 59 indicadores de apoio. Então, são 104 indicadores divididos pelos 19 temas. Quando eu falo na 37122, que é os indicadores para cidades inteligentes, eu estou falando de 80 indicadores divididos também, vamos dizer, nesses 19 temas. E quando eu estou falando, vamos dizer, da 37123, eu estou falando de 68 indicadores. Então, você vê que é uma base bastante forte de indicadores a serem, vamos dizer, avaliados, apurados, avaliados, interpretados e fornecidos à certificação. Quando eu falei, vamos dizer, em gradação de bronze, prata, ouro e platina, que são as 4 gradações que nós instituímos, aí não é a norma, nós criamos um procedimento para a certificação. Se aquela empresa, para atingir a certificação bronze, na 37120, ela tem que atingir os 45 indicadores essenciais. Okay? Para, vamos dizer, atingir, vamos dizer, uma graduação platina, ela tem que atingir os 45 indicadores essenciais e uma quantidade que vai de 45 a 59 indicadores de apoio. E assim sucessivamente. Então, você vê que esse é um processo evolutivo. As empresas poderão, vamos dizer, galgar em função das suas necessidades, olhando exatamente o que você referiu ao seu planejamento estratégico, ao seu plano de metas, ao seu plano diretor. Para o quê? Para construir uma base sólida para o seu futuro. Então, esse daí, vamos dizer, é a tônica, a base, vamos dizer, desses 3 padrões normativos. Bom, senhor Antônio,
Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Infelizmente, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Quem quiser saber mais, eu convido para que entre no site da ABNT, abnt.org.br. Lá tem mais informações sobre esse e outros temas de padronização. E, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Marcelo, eu gostaria de agradecer a você, agradecer, vamos dizer, à TV Senado, pela oportunidade de falar sobre um tema que eu considero um tema recente, um tema atual e um tema que no futuro próximo, sem dúvida alguma, vai auxiliar, vamos dizer, os nossos municípios a atingir, vamos dizer, patamares, eu diria, de sustentabilidade no que diz respeito até a sua progresso, vamos dizer, de uma vida, vamos dizer, futura. Ok? Muito obrigado e espero estar com vocês brevemente. Obrigado também. E obrigado a você que acompanhou mais essa entrevista da TV Senado. Convido você a assinar o canal da TV Senado no YouTube e faça como mais de 1 milhão de brasileiros e acompanhe toda a produção do Legislativo direto da fonte. Obrigado e até o próximo programa.